Bora, galera, segundo vídeo, tá? Questões da ESA 2011, tá ali, tá? Então é o seguinte, galera, bora pra aula sem mais delongas. Militar blindado, tamo junto. No dia 25 de março de 1824, Dom Pedro I outorgou a primeira Constituição brasileira que tinha as características. Cara, a prova adora a Constituição, presta atenção em todas as Constituições, cara. Por exemplo, Era Vargas, caiu Era Vargas, ela pode colocar a Constituição de 34 e a Constituição de 37, acabou Era Vargas, não tem mais, né? Ditadura militar também pode colocar as Constituições, cara. Então presta atenção nas Constituições. Tem a Constituição em dia? Pum! O que eles cobram? Se é outorgado ou não, voto aberto ou não, ou voto fechado, voto feminino ou não. Por exemplo, Constituição de 1934, voto aberto, né? Enfim, isso aí, voto aberto, tá? Não vou ficar prolongando aqui. Constituição de 37, cara, é implementado no Brasil. A pena de morte é conhecida a Constituição Polaca, 1937. Constituição de 1934 é considerada, tem a característica da política de Weimar, da República da Alemanha. Fechou? No dia 25 de março, vamos para a questão então. No dia 25 de março, deixa eu arrumar aqui. No dia 25 de março de 1824, Dom Pedro I outorgou. Olha só que legal, cara. Tá falando a data da Constituição e tá falando que ela é outorgada. Eles perguntam também se a Constituição é outorgada, se ela é promulgada, tá? A primeira Constituição brasileira, que tinha como... Olha só, primeira Constituição brasileira. Tenta resolver aí. Que ano foi a primeira... Qual foi a primeira Constituição brasileira? Qual foi a primeira Constituição da República? Entendeu? Que a prova pode cobrar isso também. Tá? E a Constituição Cidadã, que foi a última Constituição lá com o final da ditadura militar. Alternativa A, religião católica e voto universal. Mentira! Poder moderador e o Senado vitalício. Flap, acabou cara, acabou com tudo. Esse é a característica essa é a característica, né? Poder moderador e o Senado vitalício. Cara, poder moderador, poder centralizado na mão de Dom Pedro I, tá? Ou seja, Dom Pedro I indica quem, o cara lá pegou tanto anos de cadeia, ele vai lá e fala, não, cara, ele tem que pegar tanto e ser condenado à forca, o cara foi condenado à morte, o Dom Pedro I não, vai ser condenado a tanto, né? Os estados dependem muito da aprovação de Dom Pedro I para tudo, né? Enfim, cara, acabou, né? Não, vamos ver... Vamos ver as outras alternativas. Gabarito letra B, tá? Alternativa C, liberdade administrativa às províncias do voto censitário. Toma bem, nada a ver. Voto censitário é voto quem tem grana. Província, capital. Brasil colonial, que é o quê? Capitanias hereditárias. Brasil império, províncias. Brasil república, estado. Então quando fala das províncias, está falando do estado na época do império, tá? Magistrados nomeados pelo imperador, religião protestante. Que religião protestante? Voto extensivo às mulheres e o poder moderador. Não, só vai poder votar com a Constituição de Getúlio Vargas. Fechou? Vamos para 2? A formação das nações latino-americanas esteve atrelada às particularidades de seu processo de independência. Top. A América Espanhola se fragmentou em diversos estados autônomos. A América Portuguesa, ao contrário, não se fragmentou, mantendo a unidade até os dias atuais. Dois fatores, cara, abaixo é o único que não contribuiu para a manutenção da integridade territorial brasileira. Foi a... Galera, o que é integridade? Por exemplo, o que é integridade territorial? É conseguir manter todo o território do seu país sem nenhum se separar. Por exemplo, a América Espanhola, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Peru, Venezuela. Tudo se fragmentou, sabe? A Bolívia virou um país, o Paraguai virou um país, o Uruguai virou um país, a Argentina virou um país, a Venezuela virou um país. Não foi, por exemplo, Pernambuco, Ceará, Bahia, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Acre, Amazonas, Amapá, Piauí, tudo isso seria um país, cara. Pernambuco, tudo isso seria um país, porque teve revoltas separatistas e o Brasil conseguiu manter, cara, esse território. Não foi diferente na América Espanhola. Por exemplo, começa com o Vice-Reinado do Prata. O que é o Vice-Reinado do Prata? Bolívia, Argentina, Uruguai e Paraguai. Tá? Porque é o rio que desce toda a prata, tirado da ilha de Potosí, passa pelo porto de Montevidéu, pelo porto de Buenos Aires e pega o Oceano Atlântico e se vai, né? Só que cada país foi se tornando independente, a Espanha não conseguiu manter, né? Ou seja, quando o país se tornou república também, né? Quando se tornaram república já não era mais um império, né? Que nem o Brasil. Só que o Brasil perdeu 2 territórios. Quais são eles, cara? Guiana Francesa, até hoje é da França, faz fronteira com o Amapá. O rio é o Oiapoque, rio da Amazônia, né? Guiana Francesa até hoje. Dom João, quando chega aqui, foge de Napoleão. A primeira política externa dele vai ser o quê, cara? Quer dizer, não é a primeira vai ser a abertura dos portos, depois vai indo. A primeira medida, o primeiro conflito externo de Dom João vai ser anexar a Guiana Francesa ao território brasileiro. Por isso que quando a família real chega aqui fugindo de Napoleão, chega aqui e faz o seguinte, cara, já que eu tô aqui, eu vou declarar guerra contra a França em qualquer lugar. E aí em cima, no norte do país, tem o quê? A Guiana Francesa. Dom João pega para ele, anexa a Guiana Francesa, invade a cidade de Cayena, que é a capital da Guiana Francesa, e vai anexar ao território brasileiro. A mesma coisa vai ser a Banda Oriental. O que é a Banda Oriental? A Banda Oriental foi anexada ao território brasileiro, né? Durou 4 ou 5 anos, tá? A batalha, tem uma batalha que é a Iazadora, né? Que é a Batalha de Itazuingó, né? Cara, e aí anexa a Banda Oriental em 821. Quando a família real vai embora, eles conseguem anexar, mesmo assim, a Banda Oriental ao território do sul do Brasil, né? E a partir daí começa a se chamar Cisplatina. Fechou? Tendo como governador da província Victor Licor, tá? E aí, cara, em 828, em 825 começa a Guerra da Cisplatina, cara. A Banda Oriental se transforma em Cisplatina e pertence ao Brasil, ao sul do Brasil. Quando termina a Guerra da Cisplatina, diplomaticamente quem vai resolver isso vai ser a Inglaterra. Decide que nem... O que é a Guerra da Cisplatina? A Argentina e o Brasil disputando o território do Paraguai, atual Paraguai, a Cisplatina. E a Cisplatina querendo sua independência. A Inglaterra percebe que dura muito tempo, não tem número, uma vitória expressiva sobre a Inglaterra, sobre a Argentina e o Brasil disputando aquele território. Então eles diplomaticamente resolvem isso. Nem a Argentina nem o Brasil perderam a guerra. E a Cisplatina se torna independente, se transformando no Uruguai. Então o Brasil perde o Uruguai e a Guiana Francesa. Vamos ver o gabarito? A incorporação da Cisplatina e da Guiana Francesa. Pronto, né? Vamos lá, elevação do Brasil como... Não, como Reino Unido de Portugal junto a Algarves. Não. B, incorporação da província da Cisplatina e da Guiana Francesa por Dom João. C, ação pacificadora de Caxias no combate a várias revoltas. Não, cara, isso aí tá falando já em 1808, né? A ação... Duque de Caxias tinha 5 anos aqui, cara, quando vem a anexação da Guiana Francesa, junto com Dom Pedro. Dom Pedro I, cara, chega na embarcação, vai brincar Dom Pedro I e Duque de Caxias. O pai do Duque de Caxias, cara, que era Francisco Alves de Lima e Silva, ele era como se fosse o melhor amigo. Ele segura o Dom Pedro II quando nasce, né? Ele é o primeiro homem a segurar, pega dos braços de Leopoldina e mostra pro palácio, Dom Pedro II. Enquanto Dom Pedro I tá no meio do estrago aí. Então, gabarito letra B. Vamos pra próxima, galera? Segunda Guerra Mundial. Mano, Segunda Guerra Mundial é, cara, muito louco. Pode cair toda hora na tua prova. Lembra que tu vai fazer a prova da ESA. Então, cara, tem que dar atenção. A Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1935,
teve efeitos favoráveis à política de industrialização no Brasil? Claro que sim, cara. Nesse período, o fato responsável pelo impulso da industrialização brasileira foi. Cara, olha só, na Primeira Guerra Mundial também, porque antes da Primeira Guerra Mundial tem a paz armada, então todos os países estão se armando, não tem tempo, então não vai ser um surto industrial, vai dar uma industrialização legal aqui no Brasil, por exemplo, com a indústria têxtil, tá? Na Primeira Guerra Mundial. O desenvolvimento da indústria automobilística e bens de consumo? Não, cara. O empenho efetivo do Estado na implantação da indústria pesada no Brasil. Cara, esse é o gabarito, tá? Porque o Brasil vai começar a vai tentar industrializar o Brasil de toda forma, porque tu sabe, criando indústria, construindo estrada, prédios, praças públicas, entre outras coisas, cara, tu vai gerar industrialização, vai gerar riqueza, vai gerar muita coisa, tá? A política de emissão do dinheiro ou encilhamento para incentivar o consumo interno. Cara, olha só como se repete. Como se repete, né? Na videoaula anterior a gente falou sobre isso, né? O convênio de Taubaté, que favoreceu o comércio de manufaturados. O convênio de Taubaté, cara, a gente vai falar sobre isso porque caiu isso na prova de 2012, 2014, alguma coisa assim. O convênio de Taubaté foi feito, cara, na República Oligárquica, que é um projeto para fazer o que, galera? Para beneficiar os produtores de café. O convênio de Taubaté nada mais é que o governo vai comprar o excedente da produção de café. O que é o excedente, galera? Eu produzi 1 milhão de café, consegui vender só 400. 600 mil o governo vai comprar pra gente não ter prejuízo. Bora! Então, desculpa. Letra B, tá? O gabarito. O Tratado de Tordesilhas, celebrado em 1494 entre as coroas de Portugal e Espanha, pretendeu resolver as disputas coloniais ultramarítimas entre os países. Estabelecia o quê? Galera, que pena, né, meu? Não cai mais expansão marítima. Vamos para a próxima, pode ser? Vamos para 5, questão 5. Agora sim. Olha aí, ó. Em 1798 surgiu na Bahia um movimento rebelde conhecido como Conjuração Baiana. Ou Revolta dos Alfaiates, também. Guerra dos Búzios, também. Revolta dos Búzios, também pode ser chamado. Que contou com a participação das camadas sociais mais humildes. Esse movimento é conhecido. Cara, Conjuração Baiana. Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana e Revolução Pernambucana. Presta atenção. Qual a diferença das três? Cara, a Conjuração Baiana, ela é uma revolta totalmente de camada popular, querendo o fim da escravidão, sim, uma república, né? E, cara, a Inconfidência Mineira, ela era uma revolta totalmente elitizada, queria que a escravidão seja mantida. A Revolução Pernambucana é a única que teve confronto entre o exército e os rebeldes em Pernambuco. Pernambuco conseguiu ficar 30 ou 45 dias, agora não me lembro, né? Como república, quase estava formando uma constituição. Mas também queria a escravidão mantida. Então, por isso, cara, cuida dessa diferença, tá? Pretendia fundar uma universidade e aproveitar as jazidas de ferro da região. Cara, isso aí é Inconfidência Mineira, isso aí é revolta de Filipe Santos, tá? Contava no plano político com elementos adeptos à monarquia constitucional. Não, cara, eles queriam uma república contra isso. C. Defendia o estímulo da produção do couro e do charque. Isso aí é no Rio Grande do Sul, cara. Isso aí é no Rio Grande do Sul. O professor é gaúcho, tá? Não. Foi o primeiro movimento de rebelde no Brasil que questionar o Pacto Colonial. Não, cara. Questionar o Pacto Colonial, não. Tá? Foi... defendia a abolição da escravatura e o aumento da remuneração do soldado. A abolição é o fim da escravidão, tá? Então, gabarito, alternativa D. Até a próxima videoaula. Tchau!